Então, a ideia inicial aqui, nós trouxemos, assim, com muita alegria, um estudo bastante inovador do relacionamento do Plano Plurianual de Piabiru aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse estudo que nós temos a honra de oferecer ao município como parte do programa de mestrado da Universidade Positivo e também como uma parceria fruto estabelecida entre a Associação em Indicadores de Desenvolvimento, Indicadores em Direitos Humanos para o Desenvolvimento, que é a IDH, e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o SEDES. Essa parceria, então, ela deu fruto também a esse relatório. Essa pesquisa que foi feita, ela tem o intuito de auxiliar os gestores municipais na tomada de decisão baseada em evidências para a criação ou readequação de políticas públicas voltadas para os ODS. Aqui, claro, todos já conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas as Nações Unidas, elas recomendam fortemente que nós alinhemos, que façamos o alinhamento dos instrumentos orçamentários e de planejamento à Agenda 2030, ou seja, a esses 17 objetivos. Por isso, eu trago aqui de forma muito sucinta os 5 principais pontos que esse relacionamento do PPA aos ODS, eles impactam, né, a principal importância. Então, esse relacionamento, ele nos proporciona uma visão sistematizada, ele nos proporciona atender e contribuir com as recomendações da OCDE, ele nos proporciona visualizar oportunidades e fragilidades, né, do PPA frente aos ODS, também oportuniza uma eventual correção de rota, né, das ações para um replanejamento, e, por fim, proporciona a construção de políticas públicas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E antes de eu explicar as 7 recomendações da OCDE, eu faço uma pequena pausa aqui para explicar rapidamente, né, que o Paraná é o único estado do país a fazer parte do programa da OCDE desde 2019. E que em 2021, enquanto nós estávamos enquanto eu fazia parte do SEDES, com a Kelly Guimarães, nós estávamos escrevendo a metodologia de priorização dos municípios para integrar o programa da OCDE. E a doutora Maria Tereza, ela me acionou e informou a quantidade de estudos que já estavam sendo realizados para Piabiru. E, principalmente, muitas pesquisas inéditas relacionadas ao inventário florestal. E isso deu início, inclusive, ao programa Município Carbono Zero, hoje coordenado pelo Instituto Clima. Então, imediatamente, nós iniciamos as tratativas internas para incluir o município de Piabiru no quadro de municípios piloto da OCDE, pois a gente tinha certeza que Piabiru seria um caso de sucesso para o Estado e para o Brasil. Então, hoje, Piabiru faz parte do seleto grupo de 23 municípios, né? Piabiru mais 22 municípios integram o quadro do programa da OCDE que chama Uma Abordagem Territorial dos ODS. E na primeira missão de sondagem da OCDE no Paraná, que eles vieram de Paris para o Paraná, eles fizeram 7 recomendações para que o Paraná avance nos ODS. E dentre essas 7 recomendações, este estudo de alinhamento do PPA aos ODS, ele consegue contribuir com 3 das recomendações da OCDE. Então, a primeira recomendação que ele ajuda a contribuir é aumentar a utilização dos ODS como ferramenta de elaboração de políticas públicas para reduzir as disparidades socioeconômicas dentro e entre os municípios. A terceira recomendação a recomendação 3
portanto, segunda recomendação, ele fala assim, integrar os ODS nas ferramentas orçamentárias municipais. Pronto, a gente já integrou. E a quarta recomendação, alavancar a metodologia do TCE, desenvolvida para monitorar o alinhamento orçamentário dos ODS no nível municipal. Então, a metodologia que a gente aplica neste relatório, com algumas adaptações, ela é a metodologia do Tribunal de Contas. Então, a gente sai na frente no município de Piabiru, porque, ao que me consta, é o primeiro município paranaense a ter o seu plano plurianual alinhado com os ODS. Agora, falando aqui da estrutura do plano plurianual. Como que a gente encontrou o plano plurianual? Ele está dividido em 15 órgãos que são responsáveis pela execução de 47 programas finalísticos e de apoio administrativo, que se segmentam em 124 ações. Esses programas, aqui tem um gráfico de programas por órgão, eles estão divididos, né? Por exemplo, assim, 12 programas, a Secretaria Municipal de Obras, ela é responsável pela execução de 12 programas. A Secretaria de Educação, ela é responsável pela execução de 9 programas, e assim sucessivamente. A quantidade de ações por órgão. Então, notem que no gráfico anterior, nós tínhamos ali a Secretaria de Obras com mais programas, seguida pela Secretaria de Educação. Mas a quantidade de ações é maior para a Secretaria de Educação, ou seja, a Secretaria de Educação toca 26 ações, enquanto a Secretaria de Obras toca 25 ações, né? Inverteram-se ali a quantidade de programas e ações. Aqui nesse gráfico, nós trazemos a quantidade de ações por programa. Ou seja, o programa Atendimento Geral da Saúde, ele tem 17 ações atreladas. O programa Ensino Fundamental tem 11 ações, e assim sucessivamente. Neste outro gráfico, nós temos a quantidade de metas nacionais por ODS. Por que metas nacionais? Porque o IPEA, o Instituto Nacional, ele readequou as metas globais para a realidade brasileira. Nesse sentido, de 169 metas globais, nós temos hoje para o Brasil 175 metas nacionais. Ou seja, então o ODS 1, que fala da erradicação da pobreza, ele tem a ele 7 metas nacionais atreladas. Já o último ODS, o ODS 17, que é parcerias e meios de implementação, tem a ele atrelado o maior número de metas, 19 metas. Para os senhores entenderem um pouquinho do que foi atrelado ao que, nós também temos que conhecer, além da estrutura do PPA, temos que conhecer a estrutura dos ODS. E os ODS, eles são 17 objetivos que se subdividem em 175 metas nacionais, que, por sua vez, se subdividem em 231 indicadores, né? Indicadores de monitoramento do progresso dos objetivos. E aqui nós chegamos no grande trabalho. O que aconteceu? Nós pegamos o PPA, transportamos ele para a planilha, uma planilha que resultou em 124 linhas, representando as ações. E ao lado nós colocamos 17 colunas que representam os ODS. Nós relacionamos cada ação e lemos todas as metas, todas as 175 metas, para dizer esta ação corresponde a essa meta deste ODS. É um trabalho bastante complexo, porém, os resultados são maravilhosos. Então, deste relacionamento, das 124 ações, nós encontramos 92 relacionamentos diretos. O que isso significa? Que a ação, que determinada ação, por exemplo, construir escola,
ela se relaciona diretamente com o ODS 4, com a meta XYZ, que fala educação de qualidade. Então, ele impacta diretamente esse ODS. Quanto aos impactos diretos, só fazendo uma pausa, a gente qualificou como o número 1 ali é impacto direto, e o número 2 é quando a ação impacta indiretamente. Uma ação, ela pode e deve impactar indiretamente vários ODS. Isso é o conceito da transversalidade, da intersetorialidade. Quando uma ação impacta em vários outros objetivos, ou seja, uma ação para o saneamento básico, por exemplo. Eu planejo uma ação para o saneamento básico, mas indiretamente ela acaba impactando na saúde, na redução da pobreza, na educação de qualidade. Então, esses são a ação, ela vai impactar no ODS 6, que é o saneamento básico. Mas, inevitavelmente, ela impacta em outros ODS indiretamente. Então, tendo isso como pressuposto, há 241 relacionamentos indiretos e 333 relacionamentos diretos e indiretos com os ODS. É muito impacto. Neste gráfico, como que a gente fez todos esses gráficos? A gente tirou das planilhas e jogamos numa ferramenta de Business Intelligence, que traz todas essas visualizações para a gente. Então, esse gráfico traz todos os impactos das ações, de forma direta e indireta, nos ODS. A gente consegue observar, de fato, o alinhamento do PPA com os ODS. O que acontece? Vamos pegar ali o ODS 1, erradicação da pobreza. Então, o cinza escuro simboliza os impactos diretos. Então, as ações do PPA tiveram 7 impactos diretos para a erradicação da pobreza. Ou seja, a gente tem 7 ações que se alinham com a erradicação da pobreza diretamente. E 24 ações que se relacionam indiretamente. O ODS 16, por exemplo, ele tem 47 ações indiretas, né? O ODS 16 é paz, justiça e instituições eficazes. Ele também se relaciona muito bem com questões da segurança, tá? Agora, também temos algumas fragilidades. O ODS 7, que é energia limpa e acessível, ele se relaciona diretamente com uma vez diretamente com uma ação e indiretamente uma vez com uma ação. E o ODS 5 só se relaciona com indiretamente 5 vezes. O ODS 5 é igualdade de gênero. Isso eu chamo de fragilidade porque as ações estão impactando pouco esses ODS. Contudo, pode não ser uma fragilidade. Depende da priorização do município. Então, tudo tem que ser olhado com outros instrumentos, levando-se em conta outros instrumentos. Isso daqui, em nenhum momento, a gente pode dizer que, de fato, é uma fragilidade. Ele precisa se relacionar com outros instrumentos para dizer, não, às vezes, a questão de energia do condomínio, do município está ok, então, o município precisa priorizar outras coisas. Então, é nesse sentido que merece cautela. Aqui é o mesmo gráfico anterior, só que tudo somado, né? Então, notem, olha uma coisa muito linda que tem o município de Peabiru. Erradicação da pobreza. O município trabalha muito bem e é uma das coisas mais latentes no Brasil, a questão da pobreza. Inclusive, é um apelo da ONU, bem recente, este ano, eles firmaram lá na ONU, na convenção que eles tiveram, que eles precisam bater duas coisas, a mitigação climática e a erradicação da pobreza. Peabiru envia muitos esforços no ODS 3, que é a saúde, ODS 4, educação de qualidade, ODS 10, redução das desigualdades, ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Aqui é outro panorama, que a gente vê a ação, né, os ODS relacionados diretamente e indiretamente pela ação. Então, que a gente consegue
visualizar cada ação e as suas relações. Então, por exemplo, a relação de manutenção da divisão de promoção social. Ela se relaciona com 8 ODS diferentes. Dentre eles, ODS 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16 e 17. É muita relação. E tudo isso está descrito no relatório, que os senhores vão poder apreciar aí com bastante calma depois. E já me encaminhando para o final, este gráfico de blocos nos mostra uma visão por quadrantes bem interessante. Então, das 124 ações que impactam diretamente os ODS, impactaram 92 vezes, o ODS mais impactado é o ODS 11, que fala de cidades e comunidades sustentáveis. Seguido pelo 4, que é educação de qualidade, depois o 3, que é saúde e bem-estar, e depois o 6, que é saneamento, água potável e saneamento. Já as ações que impactam indiretamente é o 16, né? Instituições eficazes, ODS 10, redução das desigualdades, ODS 3 e ODS 1, que é redução da pobreza. Mas aqui eu chamo a atenção ali pelo aquele quadradinho verde escuro, ODS 13. O ODS 13 é ação contra a mudança global do clima. E o ODS 13 é o ODS que menos tem metas. Ele tem só 4 metas. Só que Piabiru consegue impactar indiretamente com suas ações 10 vezes esse ODS. Esse é um caso, desculpa, interessante a ser observado. E, por fim, aqui as ações que impactam direta e indiretamente os ODS, ou seja, o triplo. Observem que o PPA, ele impacta quase o triplo de vezes os ODS. E aqui a gente tem uma visão bastante transversal dos impactos. Só voltando aqui no diretamente, notem que esses 4 ODS, esse quadrante maior, eles correspondem a 73, essas ações, essas 92 ações, elas correspondem a 73% do impacto nos ODS. E para finalizar, né, eu trouxe aqui alguns principais achados. Esse relatório, ele traz muitos achados, ele é um instrumento que, com certeza, se os senhores alinharem ele com os indicadores de ODS, para verificar lá a taxa de mortalidade materna, para verificar vários indicadores, os senhores vão ter visões, assim, maravilhosas do PPA com os indicadores de avanço do desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu trouxe um resumo dos ODS mais impactados diretamente, indiretamente, direta e indiretamente. Então, notem que o ODS 3 aparece 3 vezes, mas eu gosto sempre de olhar o direto e o indireto, sempre juntos. E, por fim, das 32 ações, a gente não encontrou relacionamento direto com nenhum ODS. Entretanto, aliás, isso é normal porque tem ações que são muito de apoio administrativo e que ela não vai se relacionar diretamente, porque ela não é finalística. Mas mesmo ela sendo de apoio administrativo, 100% das ações se relacionaram diretamente com algum ODS. 100%. Então, direta ou indiretamente, o PPA se relacionou inteiramente com algum ODS. 124 ações impactaram 333 vezes, então isso é muito importante. Portanto, a análise de correspondência entre o plano plurianual e os ODS foi satisfatória, demonstrando que o PPA de 2022-2025 de Piabiru é um instrumento dotado de sinergia e convergência com a Agenda 2030. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, me desculpem se
Eu falei muito rápido, mas não quis exceder o tempo dos colegas. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, está aqui o meu e-mail, o Cleiton tem meu telefone, está autorizado para passar aí para quem tiver dúvida. A minha intenção aqui é colaborar, ajudar, colocar PABIRU sempre à frente. Agradeço novamente à professora Maria Tereza e gostaria de deixá-los com uma frase que fala que é possível resgatar os ecossistemas e garantir uma transição justa do desenvolvimento sustentável se estivermos alicerçados nos princípios da equidade e da generosidade. Muito obrigada.